Você gosta de se comunicar? Utiliza bastante a internet e as redes sociais? Então a entrevista de hoje foi feita para você. Eu converso com a jornalista e escritora Carla Schwingel, autora de vários livros da Paulinas Editora, e que hoje vai falar sobre o livro Mídias Digitais, produção de conteúdo para a web. Carla, seja bem-vinda. Obrigada. Carla, o que te motivou a escrever o livro sobre mídias digitais? Esse livro ele faz parte do manual, da coleção manual do CEPAC, e ele foi um convite feito pela coordenação do CEPAC para que eu, desde as oficinas e dos cursos que eu ministro aqui, que sistematizasse essas informações. Então, eu comecei a desenvolver esses conteúdos, né, desde uma perspectiva da escrita, da redação. Como é que é a redação, né, para a internet, para um site, um blog, os conteúdos digitais. Então, a gente viu desde a redação, que é a estruturação mesmo do conteúdo para as mídias digitais, né? Então, a gente pensou a foto, o vídeo, a integração das animações, a gente trabalhar com a ideia, o conceito mesmo de mídias digitais, e não de internet ou de os produtos distintos da internet, o blog, o site e outros, né? Então, esse livro, na verdade, então, ele veio de uma necessidade, né, de ensinar o profissional de comunicação ou o profissional de outra área sobre como se comunicar por meio da mídia digital, é isso? Isso, ele veio de uma necessidade do CEPAC, que também veio, né, de alguma forma com o meu interesse de pesquisa, né, de acadêmico, né, de sistematizar esses conteúdos. Então, desde 2002, eu ministro, né, oficinas e cursos de graduação e especialização sobre a produção de conteúdos mesmo. Então, desde 2002, desde 2000, eu ministro cursos, né? Mas desde 2002 eu tinha um interesse, mediante um artigo, né, que eu publiquei desde a experiência da sala de aula na Universidade Federal da Bahia, de desenvolver mesmo um material didático que viesse a ser um manual. Certo. Um manual de produção, um manual de produção de conteúdos. Porque a gente tem conteúdos que são conteúdos jornalísticos e conteúdos que são conteúdos generalistas. Então, quando a gente diz, um jornalista produz determinados conteúdos. Então, seria, ele é jornalístico efetivamente, ele é jornalístico se ele tem periodicidade, se ele tem interesse social, ele tem a cuidado gramatical e todo. Então, eu trato, né, esse livro tanto para o comunicador, o jornalista, mas para o comunicador de uma forma mais ampla. Qualquer pessoa, né, que tenha interesse em publicar conteúdos, como pode fazer isso de uma forma diferenciada, interessante. Tá. Então, o conteúdo e a linguagem para a internet são diferentes dos textos para a revista impressa, por exemplo? São. O conteúdo para a internet, ele visa uma maior interação, né? Então, a gente está trabalhando com determinadas características da própria mídia. Então, essas características são a interatividade, a multimedialidade. Então, essa interação, essa possibilidade de ser um conteúdo aberto, aberto ao diálogo, né, com o seu leitor. Então, é bem interessante. E o texto mesmo, ele é diferenciado. Ele usa determinadas... É uma outra linguagem. É uma outra linguagem. Ele, então, busca falar com o leitor, com o usuário, né? Ele é um texto que ele mistura características. Então, o manual está estruturado assim. O texto para o impresso, quais são as características e o que se adapta para o texto web. O texto para o radiojornalismo, quais são as características e o que se adapta para a web. Então, nós temos a tentativa da incorporação do leitor, né? Então, nós buscamos na linguagem da web, na linguagem das mídias digitais,
trazer o leitor mais próximo. Então, a gente se dirige, né, para um leitor especificamente, da mesma forma que se dirige para um telespectador, né? Então, essa é uma característica que no texto do impresso nós não temos. No do radiojornalismo, do telejornalismo, já. Então, nós usamos... né, eu falo você fala diretamente com a pessoa. É o você. Isso. Né? Não é vocês. É você. É você. É usar a função conativa da linguagem, que a gente diz. Você que tem um pouco a ver da linguagem publicitária também, né? E se utiliza também, e esse é outro aspecto no texto impresso, a gente utiliza também as características justamente da linguagem persuasiva, que é a linguagem publicitária, né? Então, a gente faz essa incorporação toda. Tenta mostrar como é possível isso de alguma forma, né? Qualquer pessoa pensar em produzir um blog, um site, como pode pensar esse conteúdo. Então, e agora uma curiosidade. Vamos supor, eu quero fazer um blog, né? Como que eu vou atrair um público para acessar o meu blog? O que vai tornar ele mais interessante do que os outros? Eu digo que qualquer produto de comunicação que a gente queira fazer, a gente tem que ter clareza sobre o projeto editorial desse produto de comunicação. Sim. Então, tendo clareza de qual é o público-alvo que eu quero atingir, qual é o objetivo que eu tenho com esse produto de comunicação. Seja ele uma revista, um programa de televisão, seja ele um jornal, seja ele um blog. Então, tendo clareza com essa perspectiva de quem eu quero, para quem eu estou escrevendo, o que eu quero com esse blog. Então, eu vou pensar primeiro em um nome que seja extremamente identitário, característico do meu produto. E depois que eu pensar nesse nome, eu vou então produzir um conteúdo que seja esse conteúdo que integre, né, a multimedialidade, a hipertextualidade, a interatividade principalmente, né, onde eu possa contar histórias usando texto, foto, áudio, animações, mashups. Todas as ferramentas possíveis, e aí eu vou buscar deixar esse conteúdo visível. Então, como fazer isso? Eu posso usar determinados sistemas, as próprias redes sociais, um microblog, o Twitter, que é muito usado, né, para fazer a divulgação. Eu utilizo palavras-chave, né, eu utilizo o que a gente chama de metadados, né, possibilidade de contar mais informações sobre aquelas informações, para que as ferramentas de busca encontrem aquele conteúdo de forma mais efetiva. Né? E eu faço essas divulgações. Eu posso elencar pessoas que são formadores de opinião, divulgar esse blog, né? Mas principalmente a utilização das próprias redes sociais. Certo. Bom, e qual que é o diferencial da mídia digital? O grande diferencial é essa possibilidade, né, de hipertextualidade. Nós vamos abrindo janelas, nós vamos contando histórias de forma... Nós não temos mais um limite para contar determinada história, nós não temos um tempo definido, né? O que eu acho bem interessante é assim, vamos supor, eu quero ler algum texto sobre algum tema, eu leio a hora que eu quero, eu vou lá, acesso e leio. Paro, vou buscar o meu café, volto... Eu considero que isso é um diferencial, né? A gente é que escolhe o momento em que eu vou assistir aquele vídeo, em que eu vou ler aquele texto. Né? Cada pessoa encontra a informação que é do seu interesse. Então, dizer, eu encontrei isso, falam isso, tal, porque você foi atrás. Então, esse é um grande diferencial, sim. Temos essa perspectiva do leitor internacional, né? Não está limitado a uma determinada territorialidade. Está aí disponível, né, a qualquer momento para qualquer pessoa acessar. Né? É um grande diferencial, sim. É um diferencial. Temos diferenças, né, na utilização,
né? Desde eu estou buscando a informação e temos diferença que é o que o livro trata, desde a produção. Então, eu não como usuário, mas como produtor desses conteúdos, como comunicador, como eu estruturo esses conteúdos. Que produza com qualidade, né? É isso. Com conteúdo, né? Porque isso é muito importante também, a responsabilidade. O alcance é maior, né? Sendo assim, a qualidade também tem que ser, né? Espera-se, né? E é o que a gente espera com o manual, né? Formar comunicadores. Que bom. Olha, eu queria parabenizá-la pelo trabalho, agradecer pela sua presença e pedir para você deixar um endereço para as pessoas se comunicarem com você, né? Um e-mail. O livro ele está disponível no site das Paulinas, certo. né? Que é o www.paulinas.org.br. E o meu e-mail é caruschwingel@gmail.com. Então, quem tiver interesse em entrar em contato, maiores dúvidas sobre os conteúdos, por favor. Caru, muito obrigada. Eu conversei com a jornalista e escritora Carla Schwingel, conhecida como Caru, né? Se você quer saber mais sobre o conteúdo do livro Mídias Digitais, produção de conteúdo para a web, entre em contato pelo 0800 70 181 ou pelo site www.paulinas.org.br/loja. Lá você encontra esse livro e ainda pode se inteirar sobre as novidades e lançamentos do universo literário. Obrigada pela companhia e eu aguardo você na próxima Dica Paulinas.